Olá, bem-vindos a mais um Pizzas e Prosas. E hoje a gente tem um convidado que ele faz um trabalho educacional incrível aqui no bairro. Só que, como de costume, o Leandro vai apresentar o cardápio para deixar vocês com água na boca. Dá uma olhada no que tem hoje. Hoje, em nossos Pizzas e Prosas, como sempre, vou apresentar nosso cardápio para vocês. A pedido do nosso convidado, hoje vamos ter uma burrata com azeite e ervas finas. E a pizza hoje vai ser muito especial. Estamos em setembro, aniversário do bairro do Ipiranga, então a Legatti criou uma nova pizza, a Ipirangando. É em homenagem ao nosso bairro e é o canal de comunicação mais importante que a gente tem aqui no Ipiranga, o Ipirangando. Essa pizza, ela vai tomate seco, coração de alcachofra, coberta com catupiry. Bom pessoal, cardápio apresentado, agora a Andréia vai apresentar o nosso convidado de hoje. Só vou adiantar uma coisinha, ele é palmeirense roxo, né, Andréia? Bem, é com grande alegria que eu apresento o Joey Martins, um ipiranguista incrível que tem uma história no bairro. E diferente do que o Leandro falou, ele é corintiano como eu, graças a Deus. E o Dr. Joey tem transformado a educação aqui no Ipiranga. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho, sobre a importância da educação. Primeiro, muito prazer estar aqui, né, no Legatti, na pizzaria, com a Andréia, que é a nossa embaixadora lá na faculdade CTA. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre educação, sobre o nosso bairro, né? Tempos de mudança no nosso bairro, o bairro está crescendo. Isso. E a gente fica muito feliz de poder compartilhar com vocês. Joey, eu sei que você nasceu, cresceu aqui no bairro, estudou na GV, né, que você já me contou, na Metodista. E como que essas experiências traçaram o seu caminho, tanto na odontologia, como em ser uma pessoa que prega a educação no bairro, né, uma educação de qualidade? Claro. Eu sou, na verdade, nascido, né, no Hospital Santa Cruz, ali na Santa Cruz, mas meus pais moravam na Rua Titoriani, em São João Clímaco. Ah, do ladinho. Depois, né, então a minha infância mesmo foi em São João Clímaco. E aí, logo que eu vim para o Ipiranga, com 12 para 13 anos, já vim para a Rua 2 de Julho, frequentava muito a padaria 22 de Julho. Nossa, aí, eu moro na 2 de Julho. E aí, bom, nunca mais saí do bairro, casei, fui morar lá em São Bernardo com a esposa, mas durou 6 meses, já voltei para o Ipiranga, né? E minha vida foi no Ipiranga, então ensino infantil e básico foi no Regina Mundi, que é uma referência aqui do nosso bairro. Sim. Também. Depois fiz ET Getúlio Vargas, eu acho que foi a ET que despertou essa coisa de educação, sabe? A ET é muito forte, né? É muito forte, eu fazia ensino médio de manhã e o técnico à tarde, eletrônica. E até hoje tinha que fazer vestibular para entrar na ET, não era simples. E a nossa ET aqui, a Getúlio Vargas, é a mais concorrida do estado de São Paulo, uma das mais. Né? E na época de Getúlio Vargas, você estudava um pouco na Getúlio e não era no Alexandre também que tinha? Há muito tempo atrás tinha isso, né? Mas eu sou velhinho. Mas a ET tinha eletrônica, mecatrônica, telecomunicações. Eu prestei para nutrição. Nutrição, edificação, era uma potência, ainda uma potência, né? E aí fiz ET, eu tive uma série de problemas odontológicos e tudo, usei aparelho extraoral na infância, tudo, e queria fazer odonto. Já era uma... Não tinha dentista na família? Não, ninguém, já era uma coisa sua. Ninguém na minha família era dentista. E aí, não tinha o curso de odontologia aqui no bairro, né? Na época, estou falando há 20 anos atrás, não tinha próximo. A nossa referência era metodista. Fui fazer metodista, então eu subia a pé da 2 de Julho até Nazaré, pegava o ônibus e ia para metodista. E aí, puxa, a metodista para mim foi uma escola, né? Eu tive muita sorte, assim. Fiz Regina Mundi, foi muito bem. Depois ET Getúlio Vargas, que os meus melhores amigos até hoje são da ET, não são da faculdade. Tenho muitos amigos na faculdade, mas a formação, né? E é engraçado que eu brinco que esse bairro ele puxa a gente, né? Nossa, e muitos colegas que vinham de longe para fazer ET que acabaram ficando no bairro. Então, assim, essa coisa da educação veio, né? Me formei, já que montar o consultório, vamos montar o consultório em São Bernardo ou no Ipiranga? Vou montar no Ipiranga, porque minha família é do Ipiranga e tudo. E aí montei na Avenida Nazaré, acompanhei todo esse boom da Nazaré, né? Nossa. Primeiro era a Avenida das agência de carro. Isso, agência de carro, depois das rodas, né? E agora um boom imobiliário absurdo. Absurdo. E aí foi acontecendo assim, com a gente foi natural. A gente começou a ter uma demanda de clínica, muito paciente, até hoje a gente tem muito paciente no bairro. Depois montamos a primeira escola nada, né? Montamos uma sala de aula para dar curso para os nossos amigos
cresceu. Aqui no Ipiranga. Aqui sempre na Nazaré com a Marquês de Olinda. Sim. E daí vocês começaram como casal dentista, né? Que foi quando começaram a dar aula, foi isso? Basicamente foi o seguinte, a gente viu que tinha uma demanda, muitos profissionais como nós, que tinham consultório, que tinham clínica, ou que às vezes não tinha consultório, que trabalhava com odontologia, tinha dificuldade de fazer cursos rápidos. Então você imagina, você vai fazer uma especialização 2 anos, para você, André, investir 2 anos para você saber se é aquilo que você quer fazer, uma especialização. Então a gente notou que tinha essa demanda, a gente começou a organizar cursos. Então a gente viu que tinha uma demanda, não só pro dentista, pro auxiliar do dentista, pro protético, André, porque o dentista ele depende de várias pessoas, né? Ele não atende sozinho, diferente muitas vezes do médico que ele consegue receitar, diagnosticar sozinho. O profissional do odonto ele depende de um auxiliar para espatular o material, para preparar um determinado produto para ser utilizado. Eu te faço uma moldagem, eu dependo do protético para mandar o teu dente para poder instalar. Então é uma cadeia na odontologia. E aí começou o Instituto Casal Dentista, porque era um casal. Era um casal dentista. Né? E foi isso, assim. E a gente tem uma trajetória muito diferente que nenhum dos dois agora, minha esposa está fazendo mestrado, mas a gente não teve aquela carreira acadêmica. Filhos de professores que fizeram. Não. A gente foi na área mais assim, empreendedorismo empresarial, foi crescendo, a gente montou clínicas e viu que tinha uma demanda enorme, né? E aí cresceu um pouquinho. Sabe que a gente observando um pouquinho, você falando, né? Essa profissão de dentista, eu acho que tem muita coisa ligada nisso. Porque além de você ter que ser um bom dentista, você tem que ser um empreendedor, porque é o teu negócio. Exato. Você tem que ser um marqueteiro para você trazer clientes. Com certeza. Entendeu? Um bom administrador. Quando você sai da faculdade, você saiu da faculdade e já montou teu consultório? Não. Demorou. Fui trabalhar, fui empregado há muito tempo. Entendi. Você falou um ponto que eu acho que assim, eu brinco que nosso negócio, né, a odontologia, mesmo a biomedicina, a fisioterapia, a enfermagem, a faculdade, eu acho que é isso porque o CTA está dando tão certo, que a gente prepara esse aluno para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho não é o paciente na cadeira sentado de boca aberta, não, é você estudar administração, contabilidade. Andréia, tem muitos profissionais que não sabem fazer conta, e a culpa não é do profissional, ele não foi treinado para administrar um consultório, para gerenciar pessoas. Ele estudou para ser o dentista. Exatamente. E olha, na pandemia ainda, coitado, ele pegou uma pandemia e não conseguiu nem fazer a prática. Você imagina, né? Ele teve muita online. Então, o que a gente enxerga hoje, né, é preparar isso. Eu ouço muito no outro dia, veio uma pessoa para mim, uma paciente falou assim: Dr. Joyce, você vai ser político. Eu falei, não vou ser político. Não, mas vocês têm um relacionamento toda hora, o Conselho de Segurança vem aqui, o Jamil, o subprefeito. Eu falo, a instituição de ensino ela tem que estar integrada no bairro. Eu preciso entender o aluno, né, o nosso paciente. Não adianta eu ter muito aluno se eu não tenho paciente, não adianta eu ter muito paciente se eu não tenho aluno. Então, assim, o nosso crescimento, a gente foi aprendendo também. Eu não sabia ser gestor educacional, eu não sabia ser empresário. A gente vai, né? A gente tem decepções, a gente erra, a gente acerta, mas o que eu vejo assim, faltava uma faculdade com o nosso DNA no Ipiranga, sabe? Eu acho que é isso que tem dado super certo. A gente recebe alunos que vêm de longe, né? De Itaquera, né? A gente tem alunos do extremo leste, do ABC, que vêm estudar aqui. Por quê? Porque a gente que mora aqui às vezes não valoriza o bairro, mas ainda se tem uma sensação de segurança, né? Eu ouço muita gente criticando, às vezes eu fico chateada, porque eu falo assim, poxa vida, que bairro que é seguro em São Paulo hoje? Né? Então a gente vê que as coisas estão melhorando, o bairro está sofrendo um boom imobiliário absurdo, isso valoriza, pô, a gente não quer uma pizzaria cheia, a gente não quer uma faculdade cheia, a Andréia não quer, né? Então assim, a gente precisa colaborar, para toda mudança vai ter o ônus e o bônus. Então assim, respondendo a tua pergunta, a gente tenta preparar o nosso aluno para o mercado de trabalho, para as dificuldades, para o governo que não é fácil, para os impostos, né? E fidelizar o paciente. Eu vejo muita gente fazendo marketing hoje e não fideliza. Você tem que fazer um trabalho contínuo de colocar sempre mais paciente, mas poxa, você não fideliza. Eu tenho pacientes que chegam na faculdade, eu já parei de atender há 5 anos. Olha, o senhor colocou meu implante há 10 anos atrás. Eu venho aqui porque o CTA, eu sei, eu já não atendo mais, né? E as pessoas falam, não, é uma referência. É claro, era a implante. Minha área era cirurgia, reabilitação e tudo.
E eu falo, olha, eu faço questão, não importa. Não, mas a gente tinha uma unidade em São Bernardo, não importa, esse paciente tem que ser atendido e bem atendido. Sim, claro. Eu sou suspeita pra falar de CTA, porque eu sou paciente. Eu falo, gente, a CTA mudou minha vida e não é por ser embaixadora, eu falo de verdade, porque é o melhor atendimento que eu já tive. Melhora a qualidade de vida, eu falo isso muito. Às vezes, por exemplo, a gente vê pacientes que estão, assim, eles já tentaram de tudo, né? O paciente fez uma vez, rejeitou, teve um problema. Eu falo, a faculdade, ela é um atendimento que o paciente tem que ser colaborativo, porque aquele aluno está ali para aprender. Esse é o nosso objetivo. Mas aquele aluno também tem que ter a paciência e entender que aquele paciente está ali, ele não é uma cobaia nunca, ele é um paciente que tem que ser respeitado, tem que ser feito um plano de tratamento. E os dois juntos, o paciente e o profissional, tem que lutar para o tratamento dar certo. Então, assim, não existe uma fórmula 2 mais 2. O tratamento, você pode ter uma reação alérgica, você pode ter uma dificuldade de cicatrização, e o outro paciente não. Você imagina isso na expectativa estética. O que é bonito para André não é bonito para mim, não é bonito para você, ou é muito bonito e fica exagerado. Então, o objetivo é isso, assim, a gente treina os pacientes, a gente recebe muitos pacientes do Ipiranga, pacientes que às vezes estavam na fila da OBS há 1 ano, 2 anos para fazer uma extração, uma prótese, um implante, e a gente trata. E muita gente não sabe, mas o CTA é uma referência. É uma referência. É uma referência. E eu tiro, por exemplo, o meu sobrinho, que ele é dentista. É legal você falar isso. Ele é dentista. E ele fez o curso lá. É legal. Eu tenho uma clínica de estética parceira minha, que a especialização é feita na CTA. Sabe o que eu falo muito, assim, às vezes as pessoas me encontram, né, puxa, eu fico muito feliz. Eu estava em Minas agora, a gente tem faculdade lá, tem faculdade aqui, tem faculdade em Campinas, é uma construção, sabe? Sim. Às vezes a pessoa fala, mas poxa, aqui no CTA de Minas, a doutora Kelly e o doutor Jay não são tão presentes. Eu falo, a gente tenta, né? Mas é uma metodologia. E eu falo assim, quem faz a faculdade é o aluno. Não é verdade? Sim. A gente pode ter a melhor estrutura, muito paciente, a gente pode ter a melhor tecnologia, o corpo docente, mas o aluno tem que querer, André. E a gente nota isso muito. Tem muita gente que quer, mas ainda tem uma geração pós-pandemia que é acomodado, que às vezes, né, se eu posso fazer só isso, eu vou fazer só isso que eu vou passar, né? E eu brinco, o mercado de trabalho não é assim. E eu acho que a pandemia atrapalhou muito, né? Porque os alunos, você imagina os alunos, eles ficaram em casa. Claro. Né? E estudaram online. Laboratório virtual, imagina você aprender anatomia online, você aprender a preparar um dente online. E quando ele retorna, como é que foi isso? Foi difícil. Assim, o CTA não parou 100%, porque a gente, o André sabe, a André é nossa paciente lá, a gente tem muito atendimento de urgência, emergência, o paciente está supurando, com uma dor, precisa tirar um ponto, uma infecção, a gente não parou 100%. Eu acho que, né, das instituições, a gente foi muito rápido, assim, olha, com todo o cuidado do mundo, a gente falou, olha, não dá. Não tem como parar o atendimento 100%. Então, um aluno que, né, seguindo o protocolo, quer voltar, estava ali, a instituição aberta, os ambulatórios para voltar. E teve aluno que não, como você falou, não, olha, eu tenho, por exemplo, uma pessoa da minha família que é de risco, eu não vou. Mas a gente notou que teve, assim, a pandemia foi muito difícil, mas o pós-pandemia foi duro. Né? Você adaptar os alunos em sala de aula, a metodologia de ensino de novo, né? 75% de presença, o aluno tem que cumprir a parte prática. E a gente fala que assim, a pandemia ela perdoou muita coisa, mas o mercado de trabalho não perdoou. Então muitos alunos se formaram sem prática. Então, poxa, tem que fazer pós, tem que fazer curso, tem que correr atrás, como a gente Sim, é o tempo perdido, né? Exato. É o tempo perdido. Exato. Agora, tem a parte boa da pandemia, que pessoas como eu, por exemplo, que tem uma dificuldade enorme de se concentrar online, a gente foi obrigado a aprender a trabalhar online. Então, hoje as aulas são híbridas, né? Tem muito conteúdo fora o sala de aula e a clínica. A gente gera conteúdo, é o que a gente está fazendo aqui, para esse aluno ter, ele tem mais ferramentas para aprender, podcast, live, vlog, blog. A gente produz muito conteúdo, plataforma, para que esse aluno ele consiga de alguma maneira acelerar a curva de aprendizado. Agora tem uma coisa que eu falo, quem tá lá, que é a parte do cadáver fresco, né? Que isso é o diferencial da CTA e foi uma coisa que você brigou para trazer dos Estados Unidos. Eu vi que teve muita burocracia, né? A gente brinca que o Ipiranga foi o primeiro lugar do Brasil a ter um cadáver, né, importado. O que a gente percebeu, André, aqui, a gente precisava, aqui no Brasil,
tudo que é avançado, né? Então você imagina um aluno fazer uma cirurgia grande, né? Uma abordagem cirúrgica, um enxerto. Então, você treinar no paciente vivo tem risco para todo mundo, risco para o profissional, esse profissional fica com receio, André, tem medo, né? O tempo da cirurgia, às vezes está tudo correndo bem, mas o tempo está extrapolando, esse paciente tem um aumento do batimento cardíaco, um sangramento, ele vai ter mais morbidade, vai ter uma pior recuperação. Então, era muito comum os profissionais sul-americanos ir para os Estados Unidos para fazer treinamento em cadáver lá. E lá você pode simular, você pode abrir, você pode olhar o nervo, mexer, tocar e tudo. E aí, num determinado momento, a gente começou a levar muitos alunos para lá. Fez um network e conseguiu importar isso para o Brasil. A primeira importação foi lá para Balneário Camboriú, na época nós não tínhamos faculdade, era apenas um instituto, né? E aí montamos lá. Mas o que a gente queria era São Paulo. A gente notava, imagina um aluno do Nordeste lá para Balneário Camboriú, né? E aí quando a gente montou, a gente decidiu de montar na Marquês de Olinda, número 679, que era o imóvel que a gente tinha, né? E hoje a gente tem muito orgulho de falar que é um dos maiores laboratórios de anatomia focado em cadáver lab. O que é isso? Você não tem nenhum tipo de propriedade química, você não tem formol, você não tem glicerina, né? Eu quando fiz faculdade há 20 anos atrás, ele é fresco congelado, né? Entendi. Você entrava no laboratório com formol, André, eu tinha muitas colegas, meninas, que não conseguiam ficar no laboratório. Não por medo do cadáver, pela reação alérgica que o formol dava. Então você entrava já querendo sair. Isso compromete o estudo, não é um ambiente saudável. Uma pergunta assim de um leigo. Claro. O Brasil não tem. No Brasil tem muito cadáver, né? Não, então, mas assim, fresco, congelado? Não, assim, na verdade, existe uma série de fatores que estão mudando e tudo, mas tem uma questão legal, né? Sim. De você ter uma tranquilidade jurídica para poder manipular essa peça. Então, o cadáver americano, ele vem testado HIV, hepatite C, Covid, você tem a rastreabilidade, você sabe o peso, a altura, só não sabe o nome, né? A única você só não coisa. sabe a identificação dele. Você sabe tudo. Se ele fumava, bebia, se ele fez cirurgia, se tem transplante, se tem stent. Então, a gente consegue ter o que a gente chama de rastreabilidade. Agora, a gente está trabalhando aqui para uma conscientização de doação no nosso país. O que mais tem aqui é cadáver. Sim. Né? E você querer te cortar, porque aqui no Brasil são indigentes. Muitos dos doadores são indigentes, então você não tem a rastreabilidade, você não tem a segurança jurídica. Que é um histórico daquela pessoa. Exato, por exemplo, tem informação familiar que tem que fazer uma exumação ou um exame de DNA, como é que faz? Né? Então, o que a gente quer é que esse aluno tenha condição de estudar uma peça anatômica testada, que não esteja contaminada e com segurança. A gente faz muito trabalho aqui no Ipiranga, né? Tudo que você pode imaginar, André, desde curso de transplante capilar, hoje está tendo um curso no CTA de implante zigomático para pacientes que não têm osso nenhum, transição de sexo, glúteo, ortopedia, muita ortopedia, né? Vocês sabem, o Brasil é uma referência na ortopedia. O Neymar teve um problema lá, né, na Europa, vem para o Brasil operar, então a gente tem muito treinamento de ortopedia, de cirurgia plástica, né? Então a indústria, ela vai lançar uma técnica, um produto, uma prótese, hoje ela prefere trabalhar com um cadáver lab brasileiro, não tem que levar os médicos para fora do país, muito tempo de viagem, longe dos consultórios, então foi um grande sucesso isso, a gente é pioneiro no cadáver lab. Hoje o CTA tem cadáver lab em São Paulo, em Campinas, no Rio, Brasília, Salvador, mas a gente começou na Marquês de Olinda e a 79 no Ipiranga. Então, quer dizer, já extrapolou a odontologia. Já foi. Eu acho que, e até na parte da harmonização é super diferente. Então. O nosso foco principal começou com a harmonização, porque assim, a gente está vendo hoje, é legal a gente falar isso, muitos problemas acontecendo com esses procedimentos. Né? A gente não quer amedrontar ninguém, como tudo, qualquer profissão, na tua profissão deve ter contaminação de alimentos e tudo, então assim, a gente tem protocolos de segurança. Mas a vantagem para esse profissional da saúde é que ele consegue testar. Eu vou colocar o Botox na região próxima ao olho, né, a órbita. Olha, vamos lá, um anatomista dissecar para ver o que tem nessa região. Qual é o risco de você pegar uma artéria, uma veia, né, necrosar alguma estrutura importante. Então, o aluno, ele tem a visualização, André. A gente não tem o paladar quando a gente, né, prova um alimento. Sim. O profissional da saúde, ele tem que sentir, ele tem que tocar, ele tem que ver.
Por mais que a gente trabalhe com boneco, com simuladores, com tudo que você pode imaginar de manequim, nada é igual à anatomia humana. Nada. Nossa. E me fala uma coisa, mas vai comendo, Opa, viu? por favor. É que a gente fala, Vocês falam muito. Senão o pessoal fala assim, os convidados não comem nada, só vocês ficam comendo. Eu falei, mas o convidado não para de falar. A gente tem que começar a conversar eu e você para deixar o convidado experimentar. E você sabe que eu estava estudando um pouquinho aqui sua história e você começou a dar palestra ainda na faculdade. Na verdade, isso que eu falo, né? A gente aprende com os projetos e com as pessoas. Na Metodista tinha uma coisa chamada Grupo Paulista de Prevenção Bucal, de professores, o pessoal da Metodista. Nós íamos em escolas públicas fazer palestra de higiene oral, prevenção ao câncer bucal, saúde bucal. Na época a gente vendia kits de escovação. Sim. E assim, tudo que é biboca de São Paulo nós visitávamos. Como na medicina não tem que ter nas UPAs, nas conversas, Claro. Então, e isso me mudou muito, Primeiro que era uma forma de eu ganhar dinheiro para tentar me manter. Era muito difícil para minha família pagar a faculdade, mas nunca foi barato. Sim. Não tinha programa há muito tempo atrás, FIES, ProUni, não existia isso, Para valer, que era o bolsa e tudo. E aí a gente começou, vários alunos da Metodista, muitas pessoas do ABC faziam parte desse Grupo Paulista de Prevenção Bucal. Isso me ajudou um pouco em oratória, em você, o que você falou, convencer o paciente, porque é como aqui, você tem um comércio, você tem uma atividade, você tem uma pizzaria, você tem uma agência, você é vendedor. Nós não somos todos vendedores, você tem que vender o teu produto. A gente fala isso muito profissional da saúde. Como é que você quer que o paciente feche um tratamento se você não sabe explicar? Exato. Se Eu você acho não que tem o poder time de comercial convencimento. tem que ter em toda a profissão, gente. Você sabe uma coisa que eu sempre falo, assim, hoje em dia, as pessoas falam assim, Dr. Joey, mas hoje a gente escolhe o profissional pelo Instagram. Olha, pode ser até uma percepção dessa nova geração. Mas hoje, você ainda, por exemplo, eu, minha família, a gente quer falar com as pessoas, quer conhecer. Você vai comprar um apartamento, você não quer ir lá conhecer. Claro. Você vai, sei lá, decidir pela escola do teu filho. Agora eu tenho um filho de 1 ano. Lembra que eu te contei, André? Eu fui lá na escolinha. Eu quero ir lá ver, eu quero ir lá conhecer. Não só a instalação. Quem é que vai estar com o meu filho, Quem que vai trocar o meu filho, vai limpar o meu filho? Então, eu acho que a gente, assim, para mim foi muito importante. E hoje, quando a gente passa nas salas de aula, André conhece a gente um pouco mais, a gente gosta de entrar na sala de aula para ver como é que está a carteira, o ar-condicionado. Problema todo mundo tem, mas a gente tem que entender que o aluno precisa estar bem ambientado para se sentir bem. Você sabe que a gente tem feito agora um acompanhamento psicopedagógico com os alunos. Porque se o aluno tem um problema em casa, não vai render. Não rende na faculdade. Se o profissional da saúde tem um problema pessoal, ele não vai render no consultório. Então, eu acho que assim, o fato de ter trabalhado, e feito estágio no Grupo de Prevenção Bucal me ajudou muito nessa coisa de entender as pessoas. Você tem que ouvir, Sabe uma coisa que eu ouço muito? Você vai montar uma pizzaria super elitizada, numa região que o público não comporta, não vai dar certo. Sim. Você vai montar uma pizzaria super simples, numa região que o público tem uma expectativa. Então, estudar o teu público-alvo, ouvir o teu público, o teu cliente, o teu paciente. Isso a gente fala em tudo, até a rede social, para quem que você vai falar? Exatamente. Tudo. Você tem que casar com o teu público, com quem realmente você está falando. Com certeza. E me fala uma coisa, me conta um pouco da estrutura do CTA, porque a gente começou na odontologia, agora a gente já extrapolou. Sim. Já foi para um monte de lados aí. Me fala um pouco da estrutura do CTA. Eu sei que vocês não são da área da saúde, mas assim, é legal contar um pouco dessa história, porque eu acho que o Ipiranga participou disso. Para quem é nascido e criado no Ipiranga, nossa referência sempre foi a São Marcos e a São Camilo, não é isso? E uma outra coisinha, te interrompendo um pouco. Quantos anos tem o CTA? Já te respondo. E aí, qual era a nossa referência no bairro? Na área da saúde, sempre a São Camilo. Porque São Marcos tinha cursos mais de exatas e humanas, Mas o que a gente percebeu na nossa trajetória? Que
a odontologia começou nessa parte estética. Então eu sou de uma época, quando eu me formei, só o médico, o dermatologista e o cirurgião plástico podiam fazer procedimentos estéticos. Exatamente. E aí as coisas foram avançando. Então quando você tinha um bruxismo ou você rangia os dentes, o que faz você parar? Um dos motivos, estresse, tônus muscular, que paralisa o músculo, a toxina botuquínica, o botox. Então já era permitido para o profissional da odonto aplicar o botox para parar de ranger. Para esse caso mais específico. Só para esse caso. Para um outro profissional, biomédico, fisioterapeuta, enfermeiro, quando o paciente tem sudorese nas mãos ou na axila, aplica toxina para não ter tanta sudorese. Então, começou-se alguns profissionais a falar, olha, se eu posso aplicar a toxina numa cétera aqui para parar de ranger os dentes, por que eu não posso colocar um pouquinho mais para cima? Então, e também com uma influência do mercado americano, que lá outros profissionais podem fazer. Então, o que a gente percebeu é que do nada nos nossos cursos, levanta a mão quem é da odonto, era todo mundo. Do nada, as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a mudar. Você via biomédicos, você via farmacêuticos, né? No começo, a gente percebia que assim, era mais uma curiosidade, eles ficavam um pouco, né, vamos dizer assim, deslocados e tudo. Só que as coisas foram avançando, né? E hoje você vê muitos profissionais estão lá com a gente, dentista fazendo biomedicina para poder atender corporal. Sim. Por uma questão de mercado. Olha, meu paciente já está na minha maca, está na minha cadeira, ele não quer fazer só o meu rosto, eu quero fazer, né, minha maestria, o meu tratamento corporal. Então, o CTA ele iniciou na odontologia e aí começou com pós-graduações para profissionais da área da saúde, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, esteticistas, médicos, né, na pós-graduação, nos cursos livres e de pós. Quando a gente autorizou a faculdade de odontologia, o Ministério da Educação vem te dar uma licença e a gente percebeu que o público que queria fazer a graduação era da saúde. Então você vê o enfermeiro fazendo odonto, o biomédico fazendo odonto. Então por que não autorizar essas outras áreas também? Então o que eu acredito hoje, e a gente busca, por exemplo, é um profissional multi-especialidade. Você vai numa clínica multi-especialidade, entendeu? Então hoje o CTA, respondendo a tua pergunta, né, a faculdade ela foi autorizada em 2020, 19 para 20. Nós estamos completando 4 anos, eu falo que é um bebê, cresceu muito rápido, né? E a gente autorizou já o curso de odonto, biomedicina, fisioterapia, enfermagem, que é o mais recente, e o direito, né? E se Deus abençoar, vamos autorizar mais cursos aí. A gente tem, ainda não dá para dar spoiler. A gente, assim, tem trabalhado muito porque a gente vê que o nosso bairro tem demanda, a nossa região tem demanda, né? E aí, o que a gente nota é isso, assim, o profissional não pode parar de estudar, né? A gente fiz odontologia, eu me formei em 2006. Quem parou de estudar está estagnado, porque o mundo está muito rápido, entende? Então, hoje eu não posso fazer tal procedimento. Quem me garante que amanhã o conselho não vai autorizar? E quando você fala do empreendedorismo, isso cai junto. Porque por ano, quantos dentistas estão sendo formados e são jogados no mercado? Né? Então, essa pessoa ela tem que continuar estudando, se especializando cada vez mais. Isso é muito importante. E uma coisa que eu vejo, assim, por exemplo, por que né, eu sempre falo assim, poxa, se eu fosse um aluno hoje, né, eu sou um aluno do CTA, ele tem acesso a tudo. Então ele está fazendo a graduação na mesma clínica, no mesmo ambiente, ele está vendo alunos formados fazendo bucomaxilo, operando, fazendo canal, fazendo endodontia, prótese, ou seja, se ele tiver interesse, é o parque de diversões para ele testar e ver realmente o que ele vai ter que fazer, né? Há muito tempo atrás não era assim, né? Você tinha que fazer um esforço financeiro para poder ter essa experiência, era muito mais rígido, você não chegava nos professores como a gente chega hoje. Hoje o acesso é muito mais fácil, você tem Instagram, você tem WhatsApp. Antigamente a gente ia falar com o professor, você tinha até medo, né? Nossa, você olhava assim, o olho para baixo, mudou muito isso. Então eu acho que o que a gente puder fazer para esse aluno ir para o mercado de trabalho mais preparado é ótimo. E também tem uma outra área da saúde que é sem o paciente, a parte dos convênios, a parte administrativa, desenvolvimento de software. Eu brinco que tem muitos dentistas hoje que estão focados na gestão, na administração. Então, eu não gostei do atendimento. Poxa, por que abandonar a profissão? Né? Você tem uma gama aí de alternativas. Muito bom. Bem, e agora a gente vai fazer uma pausa, porque a doutora Kelly também chegou, vai se juntar a gente aqui na palestra.
e a gente já vai apresentá-la para vocês. Bom, pessoal, agora chegou tudo junto. Chegou a pizza Ipirangando e chegou a doutora Kelly. A Andrea vai apresentar a doutora Kelly. A doutora Kelly é uma referência aqui no bairro em a parte de HOF, né, que é a harmonização facial. E é um prazer tê-la aqui. Eu já conheço o trabalho dela há muito tempo. Seja muito bem-vinda. Oi, pessoal, tô aqui, ó, me deliciando. Cheguei na hora boa da pizza. Chegou na hora certa. Eu sou da faculdade CTA, né, doutora Kelly, uma das fundadoras junto com o Joey, meu esposo. E hoje eu sou dentista, né, mas hoje assim eu respiro a harmonização orofacial, vivo disso. Gosto muito, me dedico há 7 anos na harmonização, na parte educacional, nos cursos que a gente tem lá na faculdade. E muito bom estar aqui com vocês, prestigiando essa pizza, esse jantar. Essa pizza, essa Ela prosa. se tornou uma ipiranguista, tá? Isso é bom. Exato. Ela era de São Bernardo, né? Eu sou uma imigrante. E agora ela não sai mais de Ipiranga. Que bom. entendeu? Que bom. Agora a vida Faço tá tudo aqui. aqui, exato. Que ótimo. Aliás, come pizza aqui também no Ipiranga, Como né? as pizzas. E agora sou uma cliente fiel daqui. Isso que é bom. Bom, aproveitando, eu já vou emendar duas em uma só. Tá bom? Primeiro, me fala o que te levou a se especializar na harmonização Certo. facial, né? E depois a gente já emenda assim, a integração entre o odonto e a harmonização. Exatamente isso que me levou a fazer a harmonização. Então, eu sou dentista por formação, Eu vou servindo o pessoal, tá? Você vai e manda bala. Fiz 2 especialidades. A primeira foi endodontia, que é tratamento de canal, era a minha paixão. Só que a gente não tem uma valorização. Porque muitas vezes a gente tira a dor do paciente, não tem um muito obrigado. Eu amava endodontia e o Joey me orientou a fazer ortodontia, que era a parte mais estética dentária. Então já migrei de área. E na ortodontia eu percebia que a gente precisava fazer muitas finalizações estéticas no tecido mole, que a gente já não conseguia com a ortodontia. Então, começou em meados ali de 2015, 2016, a harmonização na odontologia, ainda não era uma especialidade reconhecida, então a gente começou a fazer alguns cursos, mas com receio de fazer, estava aquela dúvida, pode, não pode? No começo. E aí quando eu fiz meu primeiro curso, eu me apaixonei. Aí eu falei pro Diego, eu não quero mais saber de fazer É isso que eu dente, quero. Agora quero ficou. só fazer a parte estética. E eu falo que é um universo paralelo, é quase uma segunda graduação, porque é muita coisa. Além do que o Botox, que todo mundo acha que tudo é Botox, né? Então, Sim. a gente vai desde o gerenciamento de pele, desde uma correção de assimetria, então muito a ver com a odontologia, porque em casos de cirurgias ortognáticas tem refinamentos, em casos de correção de mordida a gente tem refinamentos, sorriso gengival, parte funcional como bruxismo a gente também trata. Então tem o lado estético funcional da harmonização que tem tudo a ver com o odonto. E o profissional da odontologia é o que mais estuda cabeça e pescoço. Então, a gente tem um domínio anatômico muito incrível para poder fazer com muita segurança, né? E claro, precisa de um aprimoramento, porque eu falo que é uma segunda graduação. Hoje uma pós de harmonização é no mínimo com 500 horas, né? Então a gente faz 2 anos, muitas vezes, um curso para se aperfeiçoar nisso. Sim. Então foi isso que me levou a fazer. Olha que bacana. E o curso é muito importante, porque a gente também vê muita coisa, né? A gente vê muita notícia na televisão. Gente, bombardeio. Qualquer um se acha. Você falou do Instagram, eu acho o Instagram em matéria assim, de saúde, assim, é um perigo isso, porque é aquela história. A pessoa bota aquela imagem bonita, né? Bota um antes e depois lá. Case perfeito. Um antes ou depois que você não sabe nem se foi ela que fez. Exato. Né? E todo mundo quer ficar com aquele rosto, aquele padrão. Exatamente. Então é super. E assim, achar o profissional certo, de confiança, isso é muito importante. É porque tem muito curso online que muitas vezes a pessoa, vou assistir online e vou aprender. Precisa pôr a mão. Não tem como você aprender um procedimento injetável sem fazer uma prática prévia, com o auxílio de um professor. Diferencial no CTA é que a gente trouxe essa parte de treinamento em cadáver fresh frozen. Então permite que você pratique com segurança, erre ali para você poder aprender e fazer com segurança no paciente, né? Esse é o diferencial. Muito legal. E passa o teu prato que eu vou botar um pedaço de pizza. Como diz o Joey, não precisa trocar o prato. Deixa a burrada aqui. E uma coisa que a gente fala, nós que somos do Ipiranga, né? Poxa, tem que estar assim, né? Você que é do Ipiranga, conhecer os profissionais do bairro. Né? Tem muita gente Poxa, boa. tem tanta gente boa, tem tanta gente séria, que está aqui há anos, igual você, poxa, 40 anos, né? Comissaria. A gente tem, o CTA tem 4 anos, mas com escola aqui são mais de 10 anos. Né? Então,
É difícil você criar raízes, né? Claro. Ter uma estrutura e tudo. Gerar uma credibilidade no seu serviço, né? Não é da noite pro dia. Então a gente Sim. tem que valorizar quem está aqui, quem tem investido no crescimento do bairro, da comunidade, né? Faz toda a diferença. E falando de vida a dois, como que é a vida de casal que trabalha junto, é casado? Porque a vida gira tudo, né? Pessoa física, pessoa jurídica. Quem responde? Eu falo ou você fala? Pode falar. Bom, quando a gente começou a namorar, o Joey falou assim, eu era endodontista, então eu tinha meu consultório, mas eu atendia em outros. Ele falou, vem atender aqui, que eu tô precisando de uma endodontista. Ele tá namorando comigo porque ele tem interesse, tá vendo? E a gente começou a trabalhar junto lá atrás, na época desde o namoro. E aí a gente, né, construiu tudo junto, a gente cresceu juntos. Ele como implantodontista, eu como endodontista, ortodontista, a gente se completava nesse atendimento. Vocês se conheceram na faculdade? Sim. Mas ela não me dava bola na faculdade. Entendi. Nada, Olha, não olhava pra entendi. mim, viu? A gente foi namorar depois de formado, né? Essa história aí que ela falou agora, ele tá com outro interesse, eu tô vendo. Entendeu? Ele queria um endodontista. Entendi. E aí a gente começou juntos na parte dos cursos. Não é fácil a parte administrativa. O Joey, ele abdicou da parte funcional como implanto para fazer a administrativa. Que Sim. eu falo que é difícil porque o profissional da saúde não tem formação de administração. Então é difícil você falou. administrar o seu negócio. Muito difícil. Então ele entra na parte administrativa e eu entro na parte Pedagógico. pedagógica, de Atendimento. organizar os cursos no atendimento, Sim. desenvolver cursos novos, né, trazer essa parte mais do marketing, Uhum. e ele é a cabeça administrativa do negócio. Então isso acaba se completando, mas muitas vezes a gente discorda, como qualquer ser humano, né? Então se ele fala, eu quero água com gás, não, mas a água sem gás é melhor. Não, mas por quê? Entendeu? Então assim, a gente tem, é claro, as suas diferenças, mas há 10 anos já fazendo isso, né? São 13 anos de casado, né? 13 anos de casado, mais 1 ano de namoro e morar junto. Mas é assim, é como uma Então deu empresa. certo, deu certo. Deu Deu certo o interesse é uma dele, ó. sociedade Mas não é de vida, fácil, viu? porque a gente se vê quase 24 horas, Nossa, né? Eu falo que assim, tá no trabalho é uma coisa, você ter o seu chefe ir embora pra sua casa. Meu chefe dorme comigo. Ele fala que eu que mando, mas sem a cabeça, entendeu? É complicado. Não, e agora com o segundo bebê, né? Você tem o primeiro filho, aí passa, aí quando o Luiz já tá com 7 anos, aí nasce o segundo, tá num outro momento. Mas eu acho que a gente tem que estar bem em tudo, né? Tem que estar bem com a família, tem que estar bem na empresa, tem que estar... E um passarinho verde, me contou? É verde, tá? É verde o olha, passarinho. Eu gosto dessa cor, né? preferiu um preto e Eu branco. gosto dessa cor. Porque é verdade, ele é palmeirense roxo? É. Não? Não. Foi até pro Japão, corintiano Olha, roxo. é roxo mesmo. É um passarinho, me contou, Agora é falando. palmeirense, tá? Aí Alguma sim. coisa boa, né? Aí Tudo aqui, sim. ó. Me fala uma coisa, o colégio técnico do CTA. E aí, conta um pouco pra nós isso. Nessa Sem linha, spoiler, A Sem mente spoiler. pensante. Isso é o que a spoiler. gente percebeu? A gente, assim, a gente tem uma influência muito de fora do Brasil, a gente gosta de viajar, Sim. né? Quer ir dar aula em vários países fora. A gente recebe, Andréia, que já nos acompanha, sabe, né, Andréia? Alunos do Peru, da Colômbia, Olha que legal. da Argentina, do Paraguai, para vir fazer a parte estética com a Kelly, os nossos cursos aqui. E o que a gente nota? Que fora do Brasil, o ensino profissionalizante é muito forte. Aqui no Brasil, o acesso à faculdade, que não é para muita gente, mas ainda é mais fácil. Você pega uma Alemanha, quase 50% das pessoas que estudam fazem primeiro o estudo técnico ou Sim. tecnólogo, né? E o que a gente percebeu, e baseado na minha experiência, é, poxa, por que não criar na nossa estrutura, com os laboratórios que a gente tem, um ensino médio profissionalizante, né? A gente já tem várias escolas técnicas, mas, poxa, e já casar, deixar esse aluno do ensino médio já fazer o técnico. A gente está vendo com o nosso filho agora de 7 anos, né? Vai ficar só de manhã ou vai ficar integral? Poxa, mas o que ele vai fazer à tarde? Sim. E também só aula teórica, só cansativo, né? Então a gente tinha preocupação, vai fazer uma matemática, vai fazer um maker, vai fazer uma robótica, vai fazer... Então, o que nós estamos olhando aqui é para a parte pedagógica. A gente lança agora para 2025, na verdade antes de 25, eu acredito que mais 1 ou 2 meses a gente já lança os técnicos do CTA,
que vai ser enfermagem, radiologia, análise clínica, estética, administração, né, segurança do trabalho e marketing técnico. Mas o objetivo é ter um colégio inovador no Ipiranga. O Einstein, que acho que é uma das maiores referências em saúde hoje, lançou o médio com o técnico, né? E aí, isso me chamou muito a atenção. Falei, poxa vida, né? Mas por quê? Para preparar esse aluno para o mercado de trabalho. Um pai como a gente, né? Nosso filho ainda é uma criança, mas na pré-adolescência, qual que é a preocupação? Não, ele tem um bom estudo, mas o que ele vai ser? Direcionar, não é isso? né? A gente não tem a nossa preocupação. E eu tenho esse problema em casa, minha filha tem 15 anos. Então, Porque ele falou, vai fazer uma faculdade, e aí, se não for o que ela quer? exatamente. E não dá para viver de redes Quanto sociais. custa né? Quanto custa 1 ano, 2 anos, 3 anos uma faculdade? Tanta gente, né, quer começa a faculdade e desiste. Sim. Ou porque o pai pressionou, ou porque foi na onda. Então a nossa ideia de ter o ensino médio como técnico, com a Muito mesma legal. preparando. Sabe uma coisa que é legal falar das matérias da eliminação, né? Isso, uma coisa nova, né? Que é, então, por exemplo, esse ano, isso é uma coisa muito legal. Ah, mas poxa, ele vai fazer o técnico, ele também não está perdendo tempo? Não, por exemplo, quem fizer o médio com ensino técnico em enfermagem, por exemplo, quando for fazer a faculdade, ele já consegue ter um aproveitamento de matéria. Olha que legal. Ou seja, ele vai estar ganhando tempo e não perdendo tempo. Já consegue um emprego na área Exato. fazendo a graduação. Né? Aquele que tem mais nessa visão pedagógica, a gente vê assim, poxa, graças a Deus nós somos, né, pessoas que tivemos condição, nossos pais tiveram condição, e tudo com dificuldade, mas nós tivemos condição. Mas hoje você tem uma leva da população que precisa trabalhar para pagar a faculdade. Sim. Ou que não quer se comprometer, Andréia, e já entrar num financiamento. Por exemplo, tem gente que se forma, fica 5, 10 anos pagando o FIES. Já tem uma dívida antes de se formar. Então, nós pensamos no técnico, porque, poxa, um técnico de enfermagem hoje ganha R$3.000, R$2.000 e poucos reais. Em um ano, ele já pode estar no mercado de trabalho. Não é verdade? Sim. E aí ele consegue fazer a faculdade já trabalhando. Então, é uma outra maneira. Nós temos pensado muito em convênios, então convênios aqui com instituições hospitalares da região, então para esse aluno fazer estágio no Hospital Ipiranga, no Hospital Heliópolis, no Não precisar sair do bairro. não né? precisar sair do bairro ou sair o Muito mínimo legal. possível. Né? Quanto custa hoje o deslocamento, o tempo, André? Então, já tentando fazer um ecossistema com as UPAs, com as UBSs daqui da região. Eu tô adorando conhecer um pouquinho mais do CTA, Muito bom. sabia? Vai vir muita coisa boa, porque assim, o ensino técnico, a gente quer formar esse aluno desde a adolescência até a fase adulta. Então, Sim. com o colégio, o curso técnico, a graduação e depois a pós. Então ele consegue, né, ir migrando a sua área, ir tendo esse crescimento profissional num único local. Que eu vejo muito isso, né? Onde eu me formei na faculdade, na escola, qual faculdade eu vou fazer? Então, eu quando escolhi a faculdade, a gente fez a mesma faculdade, eu escolhi estudar perto da minha casa. Porque eu tinha essa comodidade de estar perto, né? Claro. A gente vê muitas pessoas indo morar em outro estado. A minha irmã fez medicina no Rio de Janeiro, então assim, é um gasto. É um gasto. Aluguel, Claro. distância, família. E poder proporcionar essa questão do estágio já remunerado para esse aluno que faz o curso técnico. Você falou que tem uma filha de 15 anos, é isso? Poxa, imagina a tua filha morar, por exemplo, em São José dos Campos para fazer um Sim. curso de odontologia, ou você tem aqui no Ipiranga. Eu tenho amigos que acontece isso. Você vai ficar longe, Claro. a supervisão é mais difícil. Mas eu acho que isso atrapalha em tudo. A cabecinha dela, Claro. longe, A adaptação. a adaptação, né? Tudo isso atrapalha. Você estando perto da sua casa, é tudo mais tranquilo. Tudo mais Né? Tem É sua tudo zona mais de fácil. conforto, né? De apoio, Claro, importante. Uma outra coisa que eu queria falar, já que a gente está falando, né, Bruno, acho que é o canal de maior visibilidade do nosso bairro. E eu acho que não é só uma coisa do Joe e da Kelly, mas assim, a gente vê que os funcionários, os colaboradores, os professores, é essa questão social que a gente tem feito no bairro, né, André? Então a gente tem atendido muita gente, não só na odontologia, desde transplante capilar, estética, né, que é toxina, preenchedor, pessoas que têm, poxa, autoestima, uma má estima, a gente melhora a estima, e principalmente agora, né, com essas ações. O mutirão da saúde que a gente fez no Heliópolis agora. Esse mutirão foi muito bom. A gente vai ter agora no Rotary, né? A gente tem feito triagem para pacientes. Agora vai começar um núcleo de prática jurídica para ter uma orientação jurídica, né, no curso de Direito. Então, assim, a gente está
montando uma policlínica de atendimento. Então as pessoas não têm mais desculpa para não ser atendidas. Sim, né? sim. É só procurar. Tem os dias de segunda a sábado, nós temos atendimento, desde o mais básico até o mais avançado. Nós estamos tendo um curso hoje de implante cigomático. Pessoas que não têm osso para fazer implante convencional. Gente. Que antigamente era assim, não podia e pronto. Exato, ia ter que usar o corega, segurar a dentadura lá e tal. Então hoje você tem possibilidades. A gente tem a radiologia dentro da faculdade, precisa fazer uma tomografia antes, mas a requisição demora um mês, então faz a tomografia agora. A gente tem um projeto de montar um laboratório de análise clínica para fazer o exame de sangue lá dentro. Então assim, procura se informar, né? Não é só uma instituição de ensino, é uma policlínica de atendimento. É uma né? policlínica. Eu fiquei contente esses dias que eu tava lá, daí eu vi o marido de uma seguidora que eu tinha indicado. Eu falei, olha, é bacana ver as pessoas indo, porque assim, eu falo até o fato de eu ir, conhecer e falar, Claro. as pessoas falam, caramba, porque assim, eu realmente fiquei muito impressionada. Eu falo que eu sou... Cultura. E assim, a gente fala assim, a gente tem seleção de pacientes para ser atendidos. E a dúvida maior é o aluno que vai me atender. Todos os alunos são formados, né? Então todos os alunos têm a sua formação de graduação, estão ali se aprimorando numa atualização, numa pós. Então são todos realmente dentistas, farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros que estão fazendo curso para se aperfeiçoar e sempre supervisionado. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas que não tinham condições de fazer tratamentos odontológicos, que não sorriam, e fazem a reabilitação, isso é muito gratificante, né? Desenvolver autoestima, eu falo que é impagável, não tem preço para isso, né? É verdade. Muito bom. E aí agora a gente falou do colégio técnico, mas a pós-graduação do CTA também é uma referência, não é? Nós começamos com ela, né? Sim. Na verdade começou com os cursos livres e com a pós. Eu falo isso porque eu estava até contente com ele. Meu sobrinho fez. Fez? Ai, que bom. Vai ser o aluno de harmonização. Qual o nome dele? Vinícius. Curso livre ou pós? Ai, não sei. Pós eu não lembro de Vinícius, deve ter feito curso livre. Pode ser, pode ser. Legal. Bom, mas assim, o que a gente busca é pegar esse aluno, por exemplo, como a Kelly falou, na educação básica, indo para o ensino médio, aí faz o técnico, faz a graduação e a pós. Porque a pós, o profissional já está na área, né? Então assim, a gente vai refinar o que ele já faz, mas pegar esse profissional lá no começo, né? A formação, moldar esse profissional com uma metodologia, ele vai ter, eu vejo assim, como você falou, a dificuldade que os alunos enfrentam quando eles entram na graduação, né? Com tudo. Porque ele vem às vezes num colégio, o colégio tem uma metodologia mais flexível, é o pai quem paga, não é assim? Quando ele chega na faculdade, ele fala, bom, é o último estágio daqui. Agora eu que pago as minhas contas, Exatamente. Né? Ou já começa um senso de responsabilidade maior, né? Então a gente gostaria de ter isso, né? Um continuum education, uma educação continuada. E quem sabe mais pra frente também ter o fundamental, né? E ter o mais básico seria muito ainda. legal. E o bairro só tem a ganhar, o bairro, né? Imagina, é muita coisa. Muita gente pergunta, poxa, mas mais uma escola no Ipiranga, né? A gente tem grandes escolas de referência aqui no Ipiranga, mas eu acho que do jeito que a gente tem feito, né? Preparado o aluno, como você falou no começo da nossa conversa, poxa, nas pós eles têm aula de marketing, eles têm aula de administração, de gestão, de fidelização do cliente, né? Então a gente, claro, o que a Kelly falou, 2 anos às vezes é pouco, a gente queria dar mais conteúdo. Hoje a briga, André, os alunos querem pouco conteúdo, querem se formar rápido. Mas a gente sempre fala, poxa vida, é tão difícil lá fora, você vai ter que pagar tantos mais outros cursos, então a gente pensa nisso, assim. E a gente tem sido muito bem recebido, sabe? Você viu, André, quando a gente montou no projeto colégio, eu falei, eu chamo a Andréia porque precisa de uma visão do bairro, entendeu? Né? Então a gente acredita que para 2025 essa vai ser a grande novidade. E o que eu gostei é que assim, geralmente acontece assim, a pessoa monta uma escola pro bebezinho e vai crescendo junto. A CTA foi ao contrário, né? Veio da pós e foi vendo a necessidade e foi expandindo de uma outra forma que também vai atingir um público muito legal, né? É uma referência. E não como uma concorrência para as demais escolas, porque a gente tem escolas excelentes aqui, mas uma outra metodologia, né? Para agregar. Vai acrescentando, isso é muito bom. Para o bairro, então, Nossa. Alguém me falou, né? Eu não lembro agora, acho que foi em algum conselho, que se mudam para o Ipiranga mensalmente uma quantidade enorme de pessoas. E a tendência, acho que E a tendência, então, assim, é suprir essa demanda, né? A gente
gente tem visto, né, quem é do bairro, hoje você pega a Nazaré do começo até o final, demora às vezes 20 minutos, você fala, meu Deus, não tinha nada, né? Não tinha nem farol na Nazaré, você ia embora. Mudou um pouco, sabe? Pra mim que nasci aqui, O bairro tá imagina, crescendo demais. é muito diferente. Não, e na escola do nosso filho já tá assim, rematrícula, garanta sua vaga, porque Não tem a vaga. procura Exatamente. tá É. disputada, né? Então, Então, você vai a alguns restaurantes aqui do bairro, que é uma coisa que não tinha, você tem espera. Não Tem espera de 30 minutos, 40 minutos. Eu falo que eu sou do tempo que eu saía do Ipiranga pra ir pra Paulista, Vila Mariana, pra poder. A gente saía pra fazer qualquer coisa. Não existe. É shopping, compra, Hoje você shopping. tem tudo. Tem tudo, É. você não sai. Hoje você tem tudo aqui. Mas tem tudo, só que tá vindo mais gente. Exato, É. exato. Então a estrutura precisa Virou uma referência, né? A gente fala que é a nova Moema. Eu sou muito isso, eu não sei se vocês participam, né? Mas assim, eu vejo que o bairro só tende a crescer, né? Com qualidade. Você vê que assim, o nível, né? A gente falou dos empreendimentos, Nossa, dos comércios, André, você vê o nível, as pessoas estão investindo muito no bairro mesmo, né? Vi agora o spa, então a gente fica muito contente. Então, E o ponto onde está o Ipiranga, ele é meio estratégico. total. A gente isso fala também isso. fez mudar, viu? Porque você ir pro ABC Exato. é Perfeito. super tranquilo, vai pro centro, vai pra Exato. Zona Leste, você vai pra tudo quanto é lado aqui. Nós lindo. morávamos, né, assim, na 2 de julho, que é Sim. bem mais para lá. E aí, nós casamos, eu tive que dar o braço a torcer, morar em São Bernardo um tempinho, depois viemos para cá. E é isso que você falou, a sensação de estar bem localizado. A nossa vida era São Paulo, né? A gente já tinha clínica no Ipiranga e no Bom Retiro. Você imagina sair lá do quilômetro 23 na Anchieta de manhã, Sim. a gente ficava parado no trânsito. Então, assim, aqui a gente pega trânsito, mas você sempre tem um caminhozinho no Ipiranga, não é? sim, A gente sim, consegue entrar na conhece. Paulista, no ABC, na praia rapidinho. tudo Então, é muito rápido. É Exato. muito... Não, eu falo, em viver o Ipiranga hoje é possível. Se você não quiser sair, você não faz mais Sim. nada. Nada. E não tinha uma faculdade de qualidade, porque eu lembro quando falava em odonto, qual que era aquela? Era Mogi também, né? Que foi Mogi é muito referência. forte, Metodista Metodista muito forte, Unisa muito forte. Não, a São Camilo, sem dúvida, para nós é uma referência. Uma né? Nós referência. somos. Sim. São Camilo é uma referência, mas assim, não tinha o curso de odontologia. Sim. A gente começou com o curso de odontologia e a gente está, eu acho que tem espaço para todo mundo, Tem. né? Como você falou, assim, a demanda está aumentando. Tá. É impressionante como a gente vê crescendo, sabe? E a odontologia na nossa época era um sonho. Você fazer odontologia Nossa. era um investimento muito alto, né? Então hoje a gente conseguiu trazer essa realidade para outras pessoas que falam, eu tenho sonho de ser Não, imagina um quantas dentista. vidas vocês estão mudando, assim, Não quebrando um ciclo, né? Geralmente de uma família que não estudou e vai ter aquele que se formou. Muito, a gente vê isso. É muito Isso é difícil muito ser emocionante. dentista numa família que não tem um É. dentista. Sim. Sabe, André, Sem uma o referência. que nos deixa mais feliz, assim, até mais do que isso, assim, quando a gente pega um profissional da saúde que tava assim, não queria mais seguir, né? E aí ele faz um curso de harmonização com a Kelly, ou com a equipe da Kelly, ou com a equipe do CTA, ou, por exemplo, a gente vê agora os biólogos, por exemplo, fazendo a parte estética, os fisioterapeutas fazendo a parte estética, ou mesmo um profissional da saúde que ele está fazendo a segunda graduação. Porque eu como dentista eu posso prescrever, eu posso anestesiar intrabucal, eu posso fazer uma série de coisas, né? Então, o que a gente busca, na verdade, é proporcionar para o profissional, não só o da saúde, educação de qualidade, né? Nós temos o curso de Direito lá, a gente vê muito isso. É o primeiro aluno sendo formado da família. Olha, então a gente tem um programa de bolsas, Sim. bolsas integrais, a André conhece. Nós temos alunos na instituição biamputados, isso, né, a gente fala publicamente desse trabalho de assistencialismo que o Jamil faz muito bem, e a equipe lá do Bloco do Fico, mesmo a subprefeitura do Ipiranga, que é uma subprefeitura muito inclusiva, né? Então a gente tem alunos com cegueira total, a faculdade ela é toda acessível, tem todos os painéis com braille, a biblioteca digital. Então, assim, é isso. Eu acho que a instituição ela não é só uma empresa para ter lucro. Claro, ela tem que ter lucro como uma pizzaria, como uma agência, Claro. mas é muito legal. A gente, às vezes, né, a gente brinca, a gente chega na faculdade, a gente nem sabe quais cursos estão tendo, de tanta coisa que tem, né? Ao mesmo tempo. E professor que nos para no corredor, olha, pô, tô feliz de estar aqui no CTA, então isso que é prazeroso. Eu não quis interromper, mas isso que você falou, de você ter um profissional da saúde que está um pouquinho... Tem muito. Meu Desmotivado. sobrinho. Meu sobrinho hoje ele só faz harmonização. É, legal. E ele é formado em que área?
Odonto. Odonto. Migrou total. Eu Migrou falo total. que o dentista vai entrar em extinção. Não, Você que trata dente. não, ele só trata o meu e do meu irmão. E olha lá, daqui a pouco ele E olhe vai lá. falar bem isso. E ele fala, não, tio, eu acho que é melhor você ir no meu amigo. Eu falei, não, olha. Dentista Mas você. hoje eu tava dando aula, né? Então eu tive na turma enfermeira Sim. especialista em neonatal. E aí, 15 anos como enfermeira neonatal. Eu falei, o que te fez migrar? Ela falou assim, porque é muito cansativo. Plantões e plantões. Eu falei, é gratificante, mas é muito cansativo. Sim. Né? E ao mesmo tempo que ela cuida do bebê, ela vê muita coisa, né, acontecendo que às vezes você não quer ver. Então, Verdade. motivar o outro indivíduo na autoestima é muito bom. É muito bom. Então, assim, não é nem financeiramente, mas a gente se sente bem em ver o outro bem. Né? Então, eu vejo muitas pessoas migrando por isso. Profissionais que até são felizes, mas, poxa, não tem uma remuneração adequada. Sim. Ou trabalha demais, né? trabalha Nos Sim. plantões noturnos. Sim. Isso. Sim. Ou profissionais, por exemplo, que estagnaram, porque o tempo passa para todo mundo. Claro. Né? Então tinha uma clientela, subiu uma clientela do pai, né? Que e aí via aquilo passando, acabando. É difícil, né? Então a gente fala, poxa, você precisa reciclar, vem mais, acompanha mais, né? E outra, tem muito profissional com a visão empreendedora, que só faltava um empurrãozinho. Às Sim. vezes ele nem Exatamente. quer fazer a parte estética, mas ele quer ter uma clínica, ele contrata um profissional, ele recicla a clínica dele. A gente vê isso muito, né? Muito se reinventando, né? Porque o paciente hoje pergunta, você faz? Ou E se você você indica não faz, alguém. você está deixando de estar no mercado. Sim. Como um profissional atualizado, né? Sim. Então não precisa deixar de ser o seu profissional, mas oferecer um serviço a mais. Mais. Né? Um extra. Complementar. Muito. Bacana, né? Muito bom conhecer. Vamos começar nosso bate-bola? A gente tem um bate-bola Tem um mais bate- pedacinho. Opa, eu aceito. por favor. Agora a gente vai fazer uma pergunta e os dois respondem. Dois, um cada um. Cada Você escolhe. um. Posso começar aqui enquanto você vai servindo? E cada um me conta um livro que marcou a vida, assim. Nossa, eu sei o do Joey. Então responde pra ele, vai. Pode responder, então. Ai, E prefiro marcou, assim eu não também. sei, mas o livro do Dr. Ray, lembra? ele tinha esse livro, olha só que interessante, ele tinha o livro, porque o Dr. Ray hoje ele é um fenômeno, né, na área da cirurgia plástica, de crescimento profissional, e o Joey tinha esse livro. E aí, Deu aula no CTA algumas Deu aula no vezes. CTA. quando a gente Felipe conseguiu, né, fazer um curso junto com o Dr. Ray, ele levou esse livro Livro pra ele para autografar. autografar. A gente tem esse livro até hoje. Sim. Marcou. Marcou muito. Mas eu tenho um livro que chama Comece pelo Porquê. Então, eu li um livro que me marcou muito. E a gente tem sempre o que aprender, né? Principalmente no nosso ramo, a parte do empreendedorismo, Sim. liderança, porque a gente sai de um perfil de atendimento, né, para um perfil de liderança, onde eu organizo e crio ideias e gerencio pessoas. Então isso é uma coisa que a gente tem que aprender, não só com a vida, né? Verdade. Bom, já que você respondeu uma, você responde Vai. outra. Uma inspiração. Uma inspiração. Olha, assim, eu me inspiro muito na Kelly, assim, sério. É verdade, sabe por quê? Assim, uma Agora coisa que eu não tenho, assim, nunca tive é a paciência da parte pedagógica, de ir lá, de dar aula e tudo, e é difícil. Que é outra qualidade, nem né? todo dia você tá bem para dar aula. Na gestão, você tem uma reunião, você desmarca, você, né? Mas assim, eu brinco que eu já vejo a minha esposa velhinha andando nos corredores do colégio CTA, sabe assim, inspetora de corredor? Mas é verdade, assim, a gente cresceu junto, então você tem que se inspirar, porque Claro. não é fácil, né? Mas teve uma fase, no começo, assim, até há 3 anos atrás, eu dava aula todo dia. Todo dia. E já tinha um filho, né? Já tinha Todo tudo dia, isso. de segunda a Todo sábado. dia. Eu encontrei um professor no congresso e ele falou assim, a Kelly é a pessoa que mais dá aula no Brasil. Então assim, eu só não dava aula de domingo, mas todos os dias eu tinha que estar com a mente aberta, o raciocínio rápido e ter, né, realmente a paciência, o bem-estar. Com o filho a gente não dorme bem, então ninguém precisa saber se eu não dormi bem. Eu tenho que estar lá, eu tenho que dar o meu melhor. Então hoje eu desacelerei bastante, né, mas eu dava aula todo santo dia. Não só no Ipiranga, todas as nossas unidades. Eu rodava, eu São José dos rodava. Campos, São Bernardo dos Santos e tudo. Campinas. E assim, uma coisa que a gente percebe é que
professor puro, né, o professor que é colaborador, que é funcionário, ele tem dificuldades e tudo. Mas é muito mais difícil ser professor e dono. Porque chega tudo em você, entendeu? Todos os problemas. Então, a gente acho que se inspira junto, sabe? Tem problema, né? A gente é um casamento, nem todo casamento é 100% feliz, né? Mas assim, a gente conversa muito, assim, muitas das coisas que a gente acertou, tem que ouvir o que ela está falando. Não adianta a gente ter tecnologia, né? Se o aluno não está entendendo, se o aluno não está respondendo. A gente conversa muito disso. Olha, não adianta a gente colocar muito aluno para pouco professor. Sim. Tem um tempo, o aluno tem que ter a curva de aprendizado. Você imagina a gente, André às vezes vê, é um aquário a gente tem no CTA. Tem lá 200 alunos atendendo ao mesmo tempo. Imagina o risco de ter qualquer problema. Claro. Então você tem uma parte pedagógica, você tem que ter uma equipe coordenada para falar a mesma metodologia. Porque se a doutora Andréa fala que é assim e a doutora Kelly fala que é assado, o paciente fica desconfiado, não é verdade? Claro, o aluno também, claro, né? Então chama metodologia de ensino. Que barato. E um sonho ainda não realizado? É em conjunto, é separado, cada um tem? Eu acho que o maior sonho, agora o objetivo, é esse crescimento educacional que a gente falou. Eu acho que essa é uma meta que a gente tem. Hoje a gente agradece muito a Deus por conseguir alcançar tudo isso que a gente conseguiu em pouco tempo, um casal jovem, eu me considero jovem ainda, né, Joey? Então as pessoas até, eu lembro que falava assim, Dr. Joey deve ser um coreano, senhorzinho, senhorzinho, e não, né, as pessoas veem, nossa, vocês são fundadores da faculdade, então assim, eu agradeço muito pelo que a gente conquistou e eu acho que a gente tem esse objetivo hoje desse crescimento profissional. Eu acho que o nosso maior sonho é ter a faculdade de medicina, né, e não é só isso, né, ter a metodologia CTA reconhecida, né? Então assim, hoje sua filha vai fazer um colégio, é um sistema amplo de ensino, objetivo de ensino, né? São pessoas que construíram isso. Aí vai ser o sistema CTA de sistema ensino. CTA, a metodologia CTA de ensino. A gente pensa muito nisso, em deixar um legado, não por vaidade não, mas assim, manter isso, né, para frente. A gente tem o sonho de ter um mestrado, André, de ter um doutorado, porque hoje, igual o teu sobrinho, ele fez a pós. Qual que é o próximo passo dele? Você acabou. Sim. Então, se ele quiser fazer um outro curso, mas se tivesse um mestrado, um programa de doutorado, ele podia continuar com a gente. O que é muito legal, eu estava dando aula hoje e tinham 2 alunas de Fortaleza e uma aluna do Canadá. E as alunas de Fortaleza, elas estavam assim, meu sonho era fazer o curso no CTA. Então isso para mim é muito gratificante, porque imagina a pessoa deixar a cidade dela, outro estado, vir porque ela queria esse curso, né? E essa aluna do Canadá, ela comprou um livro, tem o seu Geraldo dos livros que vende lá, e tinha um livro que eu escrevi o capítulo. E aí ela falou, eu vou levar esse livro, você autografa pra mim? Eu fiquei tão emocionada que eu falei, gente, nem escritora eu sou, né? Foi só um capítulo, mas é um reconhecimento. Isso é de um trabalho todo, né? Sim. É muito bom. E um lugar no Ipiranga? Olha, minha casa. Eu amo minha casa. Olha, se tu falar que o Joey fica mais na faculdade do que em casa, acho que ele prefere o trabalho. Eu gosto muito do museu. A gente hoje mora na Rua Tabor, no condomínio, mas antes a gente morava na frente do Parque da Independência. Era o nosso quintal. Um momento do Ipiranga foi no bicentenário, né, que a gente estava os dois, a nossa família assim, sentada na varanda, vendo os drones, lembra? Gente, nossa, isso é uma coisa que me marcou. Foi um camarote ali, muito legal. E o museu, assim, desde a história de eu pegar o meu filho com o carrinho de rolimã e descer, sabe? Muito marcante para quem é do Ipiranga, o museu, né? E um sonho, e um conselho que vocês dão para quem está no ensino médio, sonha ser dentista, especializado em harmonização? Bom, quem fala você? Bom, eu acho que a odontologia, ela abre muitas vertentes para nós, né? Desde a parte dos tratamentos odontológicos, e é uma carreira muito promissora, né? Precisa se dedicar muito, porque a gente está lidando com saúde, além da estética e harmonização, mas é saúde, né? O bem-estar. E hoje a gente precisa se destacar no mercado, né, Andréia? Em qualquer esquina tem um dentista. Tem alguém fazendo uma restauração, tem alguém fazendo uma limpeza, mas você precisa buscar um diferencial. Ninguém cresce da noite pro dia. Eu falo que o sucesso vem de tentar. Então, tentar ser um bom profissional, buscando um ensino de qualidade, uma pós-graduação que te prepare como um profissional especializado na área que você escolher, né? Eu acho que
que é isso que a gente busca no crescimento profissional. Né? A gente foi uma aula, né, ter vocês aqui hoje, porque olha, o papo se estenderia até. Que eu falaria assim, para um aluno que está no ensino médio e sonha em fazer odontologia ou área da saúde, eu acho que assim, você tem que se permitir, né, estudar. Você tem que se permitir estudar. Não adianta forçar, porque o teu pai é dentista, o teu tio é dentista, que você vai ser um bom dentista. Não é assim. Pode ser que seja, mas a maioria das vezes não é assim. A gente vê muito aluno, que é o que ele falou ali, que é o sucesso de hoje para amanhã. Então ele vê o curso online, ele não tem ainda a carteirinha do conselheiro, ele já quer atender. Tem um foco, né? O conselho autoriza ele fazer tal procedimento, ele já quer fazer outro. Então assim, eu sempre falo, a gente... Há muitos anos na profissão a gente vê muita coisa, né? Os governos mudam, os conselheiros mudam e tudo, e ficam as pessoas e as referências. Então, é você respeitar os limites éticos, trabalhar sempre respeitando o teu paciente. Eu falo assim, eu agradeço sempre as minhas pacientes velhinhas do Ipiranga. O crescimento orgânico. Elas que fizeram, né? Confiaram quando eu montei o consultório do Ipiranga em 2008. Até hoje elas perguntam do Dr. Joy. Elas aqui confiaram, e assim, isso fica. Então eu orientaria isso, assim, poxa, vai visita faculdades, visita curso, acompanha o professor, não tome a decisão pela rede social somente, entendeu? Que é importante, assim, você, para ser um profissional de sucesso, você tem que ter tempo, é hora de avião, sabe? Hora de voo, não tem jeito. Muito bom. Bom, eu adorei. Obrigado, muito obrigado por terem vindo. Obrigada. E eu acho que o pessoal devia prestar um pouquinho de atenção nessa entrevista de hoje. Tenho certeza. Porque a gente está em setembro, aniversário do Ipiranga, e a gente tem um ipiranguista aqui. 2, viu? Ela já eu tô quase brigando pra ela parar de votar em São Bernardo. Eu já quero que ela venha votar comigo aqui no Ipiranga. Mas se a gente viu um pouquinho da história, você é um cara que cresceu aqui, estudou aqui, se formou aí no GV, né? Prosperou, agora está investindo no nosso bairro. Nossa, isso é muito interessante. Então, é assim, é um orgulho, é um exemplo e é muito legal. Vocês estão de parabéns. Eu sou apaixonada pela CTA, então. Eu falo para os nossos alunos, aqui tem muito aluno de fora, eu falo, cara, vem morar no Ipiranga, você vai ver que é bom, viu? Você vai ver que é bom. Não, ter vocês aqui foi um privilégio enorme, assim, poder mostrar essa história que muitas vezes as pessoas não têm conhecem. Às vezes é aquilo, vê pela rede social, tem a doutora Kelly, o Dr. Joy, mas não sabem quem são vocês, como o Leandro falou, quanta coisa vocês acrescentaram para o Ipiranga, né? É uma história rica. Queria também deixar registrado, Andréa, desde a Gazeta do Ipiranga e tudo, né? Os veículos de comunicação. Você sabe que meu primeiro anúncio, na época não tinha nada, né? Era a Gazeta do Ipiranga. E eu como dentista fui lá anunciar, André. Você ficava até com receio, porque recém-formado, quem vai dar credibilidade para um recém-formado, né? Você vê há tantos, como o bairro se perpetua com um veículo de comunicação. A gente precisa disso. Tá mudando, é o TikTok, é o Instagram, não sei. Amanhã vai ser outra coisa, mas assim, precisa estar conectado, né, com os meios de comunicação. O André faz um trabalho muito bacana. E a mensagem que eu queria deixar para o ipiranguista, que a gente ouve muito isso, é assim, poxa, se você é daqui, se você vive aqui, frequente os lugares daqui, sabe? Apoie o pessoal daqui. Eu acho que é muito legal. Não tem nenhum problema, André, ir comer na Paulista e tudo, mas no seu dia a dia, exatamente. Valorizar quem é do bairro. Apoie, indique um colega, um amigo, um empreendedor do bairro, né? Exatamente. É isso Muito aí. legal, adorei. Eu sou Muito bom. ipiranguista. Parabéns. É isso, obrigado. E olha, você que está assistindo aí, salva, se inscreve no canal, vem comer a pizza Ipirangando e sabe que toda terça tem 50% de desconto. Isso aí. Verdade, Tá aprovada a pizza? Muito bom. Obrigada, Ótimo. gente. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.